a terceira leitura da Parashá de Pekudei, ele fez o meilo, o manto, que o efod, que o avental ficava sobre ele, maseorega era tecido total de techelet. E a boca desse meio, desse manto, a entrada dele, ele dobrava para si mesmo, como se fosse uma armadura, quer dizer que tem os dois lados, de uma maneira que não rasgasse, era tecido junto e depois dobrava e vestia sobre o Cohen. E na base desse meio, desse manto, tinha romãs, formatos de romãs feitos de tecido, de terret, gaman, tolachani, mozar, tudo isso trançado. Fizeram pamonei zahav, sinos de ouro puro, e colocaram esses sinos dentro das romãs. Como assim dentro? Quer dizer, entre um e outro, em volta, dentro dessas romãs. Como assim dentro? O passuco explica. Um sino, uma romã, um sino, uma romã, isso tudo para servir, como Hashem ordenou para Moshe, ele tinha que usar essa roupa, o Cohen. E fez o kotonet, que era a túnica, a roupa básica de linho, uma seorek também tecido, para Aaron e para os seus filhos, a roupa que todo Cohen usava, não só o Cohen Gadol. E também o chapéu, que também era de linho, a mitznefet, o pari amigbaot, os chapéus bonitos, que eram de linho, o mitznefet era para o Cohen Gadol, e os chapéu comum menos honrado para o Cohen comum. E também as bermudas de linho, shesh mozar, pari amigbaot, tiferet amigbaot, ou seja, os chapéus bonitos. E o cinto também tinha linho, shesh mozar, terret, argamã, tolachani, tinha o lã, tecido pintado de várias cores, tudo isso era costurado como Hashem ordenou para Moshe. E fizeram também a placa sagrada, o enfeite sagrado, a coroa sagrada, que é o tzitz, aquela placa que estava escrito sagrado para Deus, para o Kohen Gadol, que era o que estava escrito, talhado sobre ele como um carimbo, Kodesh Lashem, sagrado para Deus. Colocaram sobre ele um fio de terrelet para colocar sobre o chapéu, a mitznefet em cima, como ordenou Hashem Moshe. O Rashi já explicou na outra parashá, que ele explica novamente que através desses fios de terrelet, ele colocava sobre o chapéu como uma coroa, encaixava através dos fios. Não que a própria plaquinha ficava sobre o chapéu, porque na Guemará fala que o cabelo era visto entre a placa e o chapéu, que lá ele colocava o tefilim. Então, a placa ficava na testa. Então, o que ficava? A mitznef do chapéu em cima e o chapéu, a placa embaixo. Então, o que fala aqui que ficava sobre? Na verdade, é os fios. E também, o Rashi fala outra pergunta que tem aqui, que fala que colocaram sobre ele o fio. Em outro lugar, na hora que ordena, está escrito, você vai colocar a placa sobre o fio. Então, como é que fica? O Rashi explica que, na verdade, esse fio entrava de um lado e de outro para poder amarrar. Então, ao mesmo tempo que a placa fica em cima do fio, ela fica também embaixo, porque o fio sai por cima e por trás. Como a placa ela não é de um lado até o outro, como é que você vai amarrar? Justamente através desses fios, nas extremidades da placa e no meio. Com isso, ele amarrava em volta do mitznef da cabeça e amarrava as 6 extremidades, no final desses 3 fios, amarrava junto. Então, esses 2 fios que saíam de cada lado, nas extremidades e no meio, então um por cima, um por baixo, pelo lado e um no meio. Assim que é melhor para amarrar, e não é normal amarrar menos que 2 fios, por isso ele fala sobre o fio, sobre ele o fio, ele amarrava todas essas pontas, ele amarrava ali próximo da nuca e vestia sobre o chapéu. E não questione que não está escrito petilei no plural, fios de terrelet, já que são muitos, porque é muito normal a Torá usar essa expressão. Tanto no Rosh Nefod usou a expressão beptil, e obviamente que precisa de pelo menos 2 para prender ali o anel, que a gente falou que prendia o anel no anel com fio de terrelet, obviamente que é pelo menos 2. E também nos suspensórios do efod, mesma coisa. Então, e se a gente falar que pelo normal de amarrar, então é um fio dali, um fio daqui, então já são pelo menos 4, de qualquer jeito menos que 2 não é, então isso que usou a palavra petil lá no Roshen, lá no efod, também quer dizer mais, aqui também usou a palavra petil, não petilei, mas quer dizer vários fios. E se concluiu todo o trabalho do Mishkan, o Remoed, do tabernáculo, e fizeram por você tudo que Hashem ordenou para Moshe, Kenasu, todo o trabalho como Hashem tinha ordenado.